Boa noite, irmãos, queridos. Estamos dando início ao nosso culto noturno, dominical, e vamos orar nesse instante, pedindo a direção de Deus para as nossas vidas. Nosso Deus, te agradecemos, Pai, por tuas misericórdias que são inesgotáveis em nossas vidas. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos dado forças para continuarmos vivendo. Te agradecemos pela semana que nos deste e agora, Pai, nos colocamos em tuas mãos para que tu nos uses e que esse culto seja aceito por ti como expressão do nosso louvor e adoração. Abençoa o teu povo que neste momento está nos acompanhando e participando conosco deste culto. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.
Meus filhos, ouçam quando seus pais lhe ensinam. Prestem atenção e aprendam a ter discernimento, pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afastem de minhas instruções. Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava: leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá. Irmãos, a nossa mensagem dessa noite, ela se baseia em um hino, e depois no final nós cantaremos o hino 307, e esse hino fala do reconhecimento do crente pelo que Deus já fez, está fazendo e ainda fará por ele.
A letra desse hino, ela é inerentemente bíblica. Ela está toda baseada em textos bíblicos, como nós vamos ver a seguir. A primeira linha da primeira estrofe diz assim, o hino 307: não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Quando o autor fala que ele agora não lhe pertence mais, ele se baseia no que o apóstolo Paulo também fala em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 15, como nós vamos ler a seguir. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 15. E ele morreu por todos, Cristo, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E o mesmo apóstolo Paulo, ele mesmo fala, dando seu testemunho pessoal: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a lei da substituição, ou seja, eu deixei de viver para que Cristo viva a vida dele em mim. E é por isso que, quando nos convertemos, abandonamos tudo aquilo que trazia prazer e satisfação para o nosso ego e a nossa carne. Muitas pessoas não entendem por que nós não fazemos ou praticamos certas coisas depois que nos convertemos. Elas, curiosas, muitas vezes nos perguntam por que não fazemos mais aquilo. Então a resposta está exatamente nessa declaração do apóstolo Paulo: agora não sou mais meu, eu não me pertenço a mim mesmo, porque Cristo me salvou, e ao morrer na cruz pelos meus pecados, ele passou a viver a sua vida em mim. Depois continua o autor do hino dizendo: eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Aqui ele fala de confissão, confessar e dizer ao mundo de quem nós somos, o que foi que aconteceu conosco no dia em que o Senhor Jesus Cristo nos alcançou. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, o apóstolo fala o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa, que dá testemunho, que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo. Apartar-se do mal aqui é dar o testemunho, é mostrar para o mundo que agora as coisas que antes nos davam prazer e alegria, agora elas nos trazem tristeza e aborrecimento. No livro de Atos, capítulo 19, versículo 18, nós lemos o seguinte, Atos 19, 18, está escrito: muitos dos que creram
primeiros cristãos, muitos dos que creram vieram confessando, dando confissão de sua fé, do seu testemunho, de sua conversão, e denunciando publicamente as suas próprias obras, ou seja, dizendo abertamente para todos: olha, aquilo que antes me trazia prazer e alegria, se bem que era uma alegria falsa e passageira, essas coisas agora, para mim, não trazem mais prazer, porque Cristo veio e preencheu o vazio da minha alma e atendeu aos anseios do meu coração. Na Epístola aos Romanos, no capítulo 10, ainda falando sobre a nossa confissão do que Cristo fez por nós, ele fala o seguinte no capítulo 10: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, falando dos judeus, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles se diziam religiosos, mas não prestavam a Deus um culto que era fruto do seu arrependimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, porque ele já veio, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, porque ele já ressuscitou. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção. Agora, na dispensação da graça, não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vejam, meus irmãos, a importância e a necessidade da nossa confissão perante os homens. Nós não fomos salvos para vivermos numa redoma ou para vivermos trancados em um ambiente fechados, apenas louvando a Deus, apenas agradecendo a Deus pelas bênçãos da salvação. Não, nós fomos salvos para confessarmos diante do mundo, diante das pessoas, que aquilo que Cristo fez em nós
pode também fazer por eles, pelas pessoas do mundo. Vamos para a segunda estrofe do hino, que diz assim: não sou meu, pois seu sangue derramou. Olha bem, irmãos, a importância dessa declaração, dessa frase. Cristo não derramou seu sangue à toa. A morte dele não foi uma fatalidade. A morte dele não foi uma coincidência. A morte dele foi para cumprir as profecias. Foi para cumprir aquilo que Deus de antemão havia falado através dos seus profetas. Na Epístola aos Efésios, no capítulo 1 e versículo 7, fala-nos o apóstolo Paulo assim: no qual Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha que ele usa aqui expressões ligadas à escravatura, à escravidão. Nós fomos redimidos, ou seja, ele aplicou em nós a sua redenção. Temos a redenção pelo seu sangue e depois a remissão dos pecados. Ao crermos em Cristo, ao declararmos pelo poder do Espírito Santo que agora nós fomos escolhidos e alcançados por Cristo, nós então que temos os nossos pecados remidos, lavados, perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. Que preciosidade esta, meus queridos irmãos. Depois, a segunda estrofe fala, além de dizer: não sou meu, pois seu sangue derramou, e da pena do pecado a minha alma resgatou. A nossa alma estava acorrentada, a nossa alma estava escravizada, a nossa alma estava sob o poder, controle e domínio de Satanás. Olha o que o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 1, e versículos 18 e 19, ele fala, olha que declarações lindas: sabendo que não foi mediante, através de coisas corruptíveis, coisas materiais, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa fútil maneira ou procedimento que vossos pais vos legaram, mas a nossa redenção, o nosso resgate, o preço que Jesus Cristo pagou na cruz, foi através do seu precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, que preciosidade esta declaração do apóstolo Pedro. Ele fala da preciosidade do sangue de Jesus. Todo sangue humano tem alguma deficiência, tem algum problema, não é? Ou é com colesterol muito alto, ou é anemia, não é? E tem um câncer que atinge diretamente o nosso sangue, não é? Chamado leucemia, que afina o sangue.
E a pessoa, ela tem que fazer muitas e muitas transfusões e depois passar por um transplante de medula. Então, irmãos, o sangue de qualquer pessoa tem essas deficiências e está sujeito a certas doenças. Mas ele fala que o sangue de Jesus derramado naquela cruz foi precioso, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ele era humano? Era, mas era perfeito. Era humano? Era, mas ele não conheceu o pecado. Viveu com o corpo humano, mas não conheceu o pecado. Fala-nos a palavra de Deus que em tudo ele foi tentado. Epístola aos Hebreus. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Graças a Deus pela preciosidade do sangue de Jesus. Depois, em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 6, nós lemos o seguinte: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E Marcos capítulo 10, versículo 45, Evangelho segundo Marcos capítulo 10, verso 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, derramando o seu precioso sangue em resgate da alma humana, pecadora, transgressora e morta em seus delitos e pecados. A terceira estrofe do hino 307 fala: não sou meu, a ti confio tudo quanto chamo meu. Quando éramos do mundo, ou seja, quando não tínhamos a consciência, o conhecimento da verdade, irmãos, nós considerávamos nossos todas as coisas, até a nossa própria vida. Já ouviram pessoas dizerem: quem manda em mim sou eu? Ninguém tem nada a ver com a minha vida? Já ouviram pessoas reagirem e dizerem assim? Eu já ouvi muitas vezes. Mas nós também, irmãos, antes de conhecermos a Cristo, nós tínhamos essa mesma concepção, essa mesma visão de que ninguém tinha nada a ver com a nossa vida, isso antes de nos convertermos, porque quem mandava em nós éramos nós mesmos. Mas depois, irmãos, que nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós passamos a ter uma outra visão, uma outra concepção a respeito desta verdade. Agora, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não me pertence mais. Pertence àquele que me comprou. No tempo da escravatura, da escravidão, irmãos, os senhores, donos dos escravos, das senzalas, eram eles quem determinavam tudo, porque eles eram donos. Eles pagaram o preço por aqueles escravos. O escravo não tinha direito de escolher
o cardápio, a comida que comia, não tinha o direito de escolher a roupa do seu gosto, a veste que ele usava. Tudo era de acordo com a decisão, a vontade do seu Senhor. Era ele quem mandava naqueles escravos, porque eles pagaram um preço por eles. Irmãos, nós não nos pertencemos mais. Vamos para o Velho Testamento, 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 12 a 14, quando Davi apresenta as suas ofertas a Deus e as ofertas dos príncipes. Olha o que ele fala aqui, irmãos, nos versículos 12, no versículo 10 em diante, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu Senhor, olha bem, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu? Olha quem estava falando aqui, era um rei, não era uma pessoa qualquer, mas olha no lugar que ele se coloca, quando ele se apresenta a Deus. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Tudo vem de Deus. Agora, irmãos, nós dizemos, como o autor desse hino fala: não sou meu, a ti confio, tudo quanto chamo meu, nada agora me pertence. Quando alguém morre, não leva nada a não ser a roupa do corpo, e assim mesmo aquela roupa vai apodrecer na terra. Eu achei muito bonito a família do saudoso irmão Belintani colocou o chapéu que ele gostava de usar, um chapéu preto, ainda bem conservado, não é? Quase novo. Ele ficou tão bonito, não é? Com aquele chapéu, com aquele terno e gravata. Mas a gente sabe, irmãos, que tudo que estávamos vendo ali, dentro daquele féretro, dentro daquele caixão, foi para a terra, foi para o túmulo e vai apodrecer. O físico e as coisas materiais que estavam naquele caixão. Mas a alma, o espírito do nosso querido irmão já está com o Senhor. Isso ninguém pode tirar. A terra não pode destruir, não pode consumir. É por isso que Paulo fala: ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois ele fala, ainda na terceira estrofe: tudo em tuas mãos entregue, pois, Senhor, sou todo teu. E em Romanos capítulo 8, versículo 32, o apóstolo Paulo fala o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho,
Deus, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha bem, por isso que o autor fala: tudo em tuas mãos entrego, pois, Senhor, sou todo teu. Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A eternidade, o céu, é todo nosso. Esse mesmo apóstolo fala ainda no capítulo 8, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós estamos no mesmo patamar, no mesmo nível em que Jesus está. Nós somos herdeiros tanto quanto Jesus o é. Ele é herdeiro de Deus, nós agora também o somos. Vamos para a quarta e última estrofe. O autor diz assim: não sou meu, ó santifica tudo quanto sou, Senhor. E olha, irmãos, o santificar aqui tem o sentido de separar para o uso do Senhor. No Velho Testamento, no templo, havia muitos utensílios que eram usados exclusivamente para a liturgia, para o culto que era prestado ali dentro. Dentro do tabernáculo haviam alguns materiais que não podiam sair dali. Se alguém, de forma rebelde, tentasse tirar e usar para outras finalidades aqueles utensílios, eles morreriam instantaneamente. Lembram de Belsazar, o rei, que achando-se dono de tudo, mandou trazer os vasos do templo para a festa dele no palácio? Lembram do que aconteceu com Belsazar? A mão de Deus escrevendo a sentença dele, a condenação dele, pelo fato de ter profanado as coisas de Deus. E a Bíblia fala que de Deus não se zomba. Irmãos, como é linda essa expressão aqui desse autor: não sou meu, ó santifica tudo quanto sou Senhor. E o santificar aqui pressupõe, então, a dedicação exclusiva para o uso do Senhor. E depois ele fala da vaidade, da soberba: livra-me, meu Salvador. Da vaidade e da soberba. Nós colocamos no grupo da igreja, algumas expressões ali que falam do anseio, do desejo do coração do crente de servir ao Senhor, de ser útil ao Senhor. São expressões, são vocábulos que não deixam de ser uma extensão dos frutos do Espírito que o crente produz. Então, meus irmãos, nós agora não fazemos mais uso do nosso ser para nós mesmos, mas tudo que fazemos, nós fazemos para a glória do Senhor. No Salmo, capítulo 19, versículo 3, o salmista, ele nos fala o seguinte: não há linguagem. Salmo 19 e versículo 13: também da soberba
guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Na sexta-feira eu falei sobre isso, sobre a soberba, sobre a pessoa que se eleva ou quer ser superior às outras, ou mesmo aquelas pessoas que nunca agradecem a Deus pelas bênçãos que Deus lhe dá. Nós precisamos, irmãos, nos santificar a cada dia e nos separarmos sempre para o uso do Senhor. Vamos renunciar à vaidade, vamos renunciar à soberba, vamos então viver uma vida que agrada ao Senhor. No Salmo capítulo 4, versículo 23, o salmista volta a dizer, Salmo 4, versículos 2 e 3, ó homens, até quando tornareis a minha glória em vergonha e vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor separa para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. O Senhor tem prazer de estar com os piedosos, com aqueles que não são nem arrogantes e nem soberbos. E concluindo, meus queridos irmãos, é uma decisão irreversível. No dia em que Cristo nos alcançou com a sua graça, a partir daquele dia, foi uma escolha, foi uma decisão irreversível, porque nunca mais perderemos aquilo que nós recebemos do Senhor. Quando ele fala na última estrofe, no coro, aliás, hoje mesmo e para sempre, eu sou teu, não é? Ó meu Senhor, hoje mesmo e para sempre. Então, é uma decisão irreversível. Não temos motivos para temermos ou acharmos que nós perderemos a nossa herança, a nossa salvação, a nossa eleição. Uma vez eleitos para sempre, o Senhor nos escolheu para sermos dele e não mais perderemos este legado e esta herança que o Senhor nos concedeu. Motivo de alegria, motivo de louvor, motivo de gratidão, e por isso nós vamos cantar agora esse hino que foi o esboço da nossa mensagem nessa noite. 307, não sou meu, por Cristo salvo. Não sou meu, por Cristo salvo.
sou meu, ó santifica tudo quanto sou Senhor, da vaidade, da soberba, livra mim, meu Salvador. Não sou meu, ó não sou meu, ó Jesus, sou tanto teu, hoje mesmo, para sempre, ó Jesus, sou teu. Irmãos, que bênção, que alegria, que privilégio. Bênção, alegria, gera alegria e alegria nos dá essa consciência de que somos privilegiados por termos toda essa herança e todo esse legado. Vamos orar nesse instante, encerrando nosso culto nesta noite. Nosso Deus e Pai, te agradecemos por essas verdades tão sublimes a respeito da nossa herança, a respeito da nossa eleição, a respeito do que Jesus Cristo fez e realizou na cruz por nós. Te agradecemos, Pai. Ajuda-nos a sermos crentes agradecidos, porque o que temos, o que somos, o que temos, o dinheiro do mundo não compraria, as riquezas do planeta não conseguiriam adquirir, mas nós recebemos tudo pela graça de Jesus Cristo, porque pela graça nós fomos salvos. Abençoa o teu povo, Deus, não permita que nenhum dos crentes esteja vivendo, ó Deus, essa baixa autoestima, mas que todos nós possamos nos considerarmos privilegiados, abençoados, e que nenhum problema nessa vida venha sufocar ou afetar a nossa alegria cristã. Abençoe o teu povo, dá-nos a tua bênção no restante desta semana ou no decorrer desta semana. Continue a abençoar aqueles irmãos que estão viajando, traga-os, ó Deus, debaixo de tua proteção e cura os nossos irmãos que estão enfermos e supra as necessidades de cada um, em nome de Jesus. Amém. Então, até quarta-feira, se Deus assim nos permitir.